Boa noite. O Estado corre contra o tempo para criar leitos no combate ao coronavírus. Hospitais de campanha podem ajudar a não colapsar a saúde. E o número de mortos pela Covid-19 aqui no Rio chegou a 301. São 36 óbitos nas últimas 24 horas, entre elas uma menina de 17 anos que ficou internada durante 20 dias no hospital em Duque de Caxias, mas não resistiu à doença. E por falar na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, muita gente continua desrespeitando as medidas das autoridades. E um dia depois da morte de Rubem Fonseca, o Brasil perde Luiz Alfredo Garcia Rosa. O escritor morreu hoje aos 84 anos. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. O estado do Rio de Janeiro registrou 36 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. E a batalha contra o inimigo invisível continua aqui no Rio e em todo o país, e agora com um novo comandante. É porque hoje o ministro Luiz Henrique Mandetta foi demitido do cargo de ministro da Saúde. A repórter Natasha Franco está ao vivo e conta pra gente agora, Natasha, por favor, quem é que assume o cargo deixado então por Mandetta? Um carioca, Yasmin. Boa noite para você, boa noite a todos. Nelson Tate é oncologista formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Ele se especializou em oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aqui também no estado do Rio de Janeiro. Ele é considerado por muitos muito político e também mediador. Nos últimos dias vem publicando diversos artigos nas redes sociais falando sobre a polarização do Brasil no combate ao coronavírus. É importante dizer que o médico carioca participou ativamente da campanha de Bolsonaro em 2018 e chegou, antes de Mandetta assumir o cargo, ser cotado também para ministro da Saúde. Yasmin. Natasha, e ainda falando de coronavírus, como o governador Wilson Witzel está se recuperando da Covid-19? Pois é, ele está usando as redes sociais para falar um pouco dos sintomas, disse que são sintomas muito graves, são sintomas em que realmente debilita a pessoa. Ele continua em isolamento no Palácio Laranjeiras, local que é a residência oficial do governador do estado do Rio de Janeiro, e vai ficar por lá de home office. Disse que inclusive se isolou ali em alguns ambientes do Palácio Laranjeiras exatamente para evitar a contaminação da família. Vamos ouvir a entrevista que ele colocou nas redes sociais. Fiz uma tomografia e meu pulmão não foi tão atingido, o contágio foi pequeno, mas mesmo assim tive muita febre, muita tosse, tenho passado a noite acordando com essa tosse, realmente uma doença que não é igual a qualquer outra, não é uma gripe muito fácil de se superar. Eu tomei todos os cuidados, mesmo assim eu fui contaminado e toda a contaminação dessa doença é um risco de vida. Quem também confirmou positivo para o coronavírus foi o secretário estadual de saúde. Ele chegou a fazer o primeiro teste que deu negativo, mas agora o PCR, que é o teste mais confiável, deu positivo. Ele também falou nas redes sociais sobre isso. Não estou com tosse, com falta de ar, não tem nenhum sinal de gravidade da doença e seguirei aqui de casa no isolamento domiciliar, mas trabalhando de frente em toda a sequência de preparação e enfrentamento dessa pandemia. E a corrida contra o tempo é fundamental para evitar que não haja mais vagas nas unidades de terapia intensiva aqui no Rio de Janeiro. Os hospitais de campanha podem ajudar, mas talvez não sejam suficientes para resolver totalmente o problema. A exemplo de outras grandes cidades, com o número de infectados pelo coronavírus aumentando a cada dia, o Rio caminha rapidamente para a lotação das unidades de terapia intensiva nos hospitais. No Rio de Janeiro, 3 semanas depois da primeira morte registrada, 9 em cada 10 leitos de terapia intensiva já estão ocupados. O levantamento da prefeitura inclui as redes municipal, estadual e federal. A porcentagem leva em conta todos os leitos, inclusive os ocupados por pacientes com outras doenças, e não só a Covid-19. No total, o SUS tem 619 vagas de UTI no município. 548 estão em uso, sendo 1/3 por infectados pelo coronavírus. Um estudo feito por cientistas brasileiros da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, mostra que a corrida contra o tempo
é o principal desafio para a saúde. A gente depende de como a coisa vai se comportar novamente quando as infecções começam a ser registradas nas áreas de alta densidade populacional. O problema é que na hora que você não tiver leito suficiente, você vai ter que estabelecer prioridades. E essas prioridades nunca vão ser soluções boas, nunca vão ser soluções justas. Aqui no Rio, a esperança é que o drama da falta de vagas diminua com a abertura de hospitais de campanha, o que só deve acontecer a partir do fim do mês. E o que preocupa é que você pode ter os hospitais de campanha sendo abertos, mas ele abre e já vai estar totalmente lotado, porque a demanda no momento que ele abre já está acima da oferta. E o coronavírus já chegou a 8 cidades da Baixada Fluminense. Os municípios com mais casos confirmados são Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Apesar das recomendações de isolamento social, ainda é possível observar muita gente circulando nas ruas. Dos 3.944 casos de coronavírus confirmados em todo o estado do Rio de Janeiro, 540 são na Baixada Fluminense. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, Nova Iguaçu lidera o ranking com 150 casos, seguido de Duque de Caxias com 125 e São João de Meriti com 68. Em seguida vem Belfor Roxo com 54 casos, Mesquita com 51, Magé com 28, Nilópolis com 24 e Queimados com 15 casos confirmados. O governo do estado do Rio está correndo com as obras de construção de 2 novas unidades de saúde em Nova Iguaçu. Um deles é um hospital modular com investimento de 62 milhões de reais e o outro um hospital de campanha. As obras começaram no início dessa semana, portanto o cenário ainda é este, mas a previsão de inauguração é no dia 10 de maio. Qual é a nossa ideia? É que o projeto seja feito em fases, cada fase com 100 leitos. Então a primeira fase vai entregar 100 leitos para a população ao redor do dia 10 de maio e aí depois, até o final de maio, entregar mais 200 leitos. Então do total de 300 leitos, a gente está fazendo em fases justamente para já poder começar a atender 100 pacientes o mais rápido possível. Já em relação às mortes, Duque de Caxias vem na frente com 25 óbitos. O fechamento do comércio na cidade só foi determinado no dia 3 de abril. O prefeito de Caxias, Washington Reis, que testou positivo para a Covid-19, segue internado. E por falar na Baixada Fluminense, uma adolescente de 17 anos morreu vítima de coronavírus em Duque de Caxias. Ela é a mais jovem vítima da doença aqui no Rio de Janeiro e não resistiu depois de ficar 20 dias internada. Camille Ribeiro, de 17 anos, que sonhava em ser médica, morreu no último sábado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na internet, amigos e familiares lamentaram a morte da jovem. Com versos da música Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom Jobim, a prima de Camille prestou sua homenagem em uma página social. A Prefeitura de Duque de Caxias informou em nota que a jovem já estava internada aqui no Hospital Moacir do Carmo há 20 dias e que no último dia 23 de março, ela e a mãe testaram positivo para o Covid-19. A mãe de Camille recebeu alta na última semana. Ela, que não tinha doença pré-existente, não resistiu. Quando a jovem ainda estava internada, a mãe de Camille, Germânia, postou numa rede social um apelo, pedindo para que as pessoas parassem de circular nas ruas, pediu oração para os profissionais da saúde e pelas pessoas internadas. E com o aumento nas mortes, o número de cremações dobrou nesse período de pandemia. E para evitar aglomerações, os cemitérios oferecem agora velórios online. Uma despedida solitária. Ao lado do caixão fechado, o filho vela sozinho o corpo do pai, vítima de coronavírus. Ele vinha com tratamento de câncer, uma luta com câncer. Não vai resistindo. Para reduzir o risco de contágio, só o Vitor participou do velório. Meu pai estava lutando contra o câncer e não aguentou mais. Minha mãe está em isolamento. Está com bastante febre, eu tive que cuidar dela e não há quem cuide nessas horas, porque qualquer um que se aproxime
entra em grupo de risco, entra como vetor aí de propagação. Só sobrou a mim para tomar conta de tudo. Papelada, despacho, despedida sozinho, sem ninguém. No lugar do enterro, a família também optou pela cremação, como orienta a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para casos de vítimas do coronavírus, já que assim há redução do risco de contágio. Neste cemitério do Rio de Janeiro, este tipo de procedimento dobrou no último mês. Outra orientação da Anvisa é reduzir ao máximo o número de pessoas no funeral. Essa sala tem capacidade para 150 pessoas, mas em tempos de epidemia o limite por aqui é de 10. A orientação também é para que todas usem máscaras e para que haja um distanciamento mínimo de 2 metros. Mas um número bem maior de pessoas pode acompanhar essa despedida por ali. As câmeras transmitem toda a cerimônia pela internet em tempo real. A família ela recebe uma senha, a pessoa do outro lado ela entra no site da empresa com essa senha, ela vai acessar a capela e ela faz acompanhamento na despedida. Esse é um processo que é feito no encerramento, né? E para os que se recuperam, voltar à vida normal após os 14 dias de isolamento não é nada fácil. Os pacientes que tiveram um quadro mais grave acabam ficando com dificuldades para respirar e precisam de cuidados especiais. Durante 21 dias, o Eric ficou internado por causa do coronavírus. Foi diagnosticado inicialmente com pneumonia, depois sofreu uma embolia pulmonar. Mesmo sem nenhuma doença pré-existente, o analista de sistemas de 47 anos ficou em estado grave e passou 10 dias no respirador até que se recuperou. Mas antes de receber alta, descobriu que precisaria passar por fisioterapia para voltar à vida normal. A fisioterapia é uma coisa importante porque depois de 20 dias em cama, né, primeiro dia que eu coloquei os pés no chão, eu não conseguia andar, não conseguia levantar as pernas. E como eu tive o problema no pulmão, a minha respiração também ficou muito ruim. Os pacientes graves que precisam dos respiradores durante muito tempo podem ficar dependentes da respiração mecânica. Para especialistas, a fisioterapia seria uma extensão do tratamento depois da alta nos hospitais. Eles acabam levando, depois da alta, uma fraqueza muscular, uma incoordenação motora, uma falta de equilíbrio. Por vezes o paciente tem até dificuldade de retornar a andar. E a fisioterapia, tanto a respiratória como a musculoesquelética, vai tratar, vai recuperar, vai fortalecer essa musculatura. Para Eric, os exercícios respiratórios agora são parte da rotina. Para sair de lá, eu tinha que estar um pouco mais independente. Então, eu tinha que estar andando, tinha que poder tomar um banho sozinho. Foi essa preparação da fisioterapia todo dia, a partir do dia que eu conseguia, né, que eles conseguiram me colocar de pé, foi o que me preparou para ir embora. E a seguir, morre no Rio, aos 84 anos, o escritor Luiz Alfredo Garcia Rosa. A Prefeitura de Volta Redonda, no sul do estado, retomou hoje a vacinação contra a gripe através do sistema Drive-Thru e atraiu milhares de veículos. Com a falta das doses nos últimos dias, apenas a imunização domiciliar estava sendo realizada em Volta Redonda. Mas hoje, Cecília ficou sabendo da retomada da vacinação drive-thru para todos os idosos e foi uma das primeiras a chegar. E eu estava preocupada porque eu achava que eu nem ia tomar, porque a preferência está sendo por pessoas de mais de 80 anos, né? E eu já vou fazer 70, eu preciso tomar, eu também tenho agravante de saúde. A vacinação drive-thru começou hoje aqui em Volta Redonda por volta das 8 horas da manhã. Meia hora depois, mais de 3.000 veículos já estavam no local com idosos em busca de uma dose da vacina contra a gripe. Para evitar os transtornos no trânsito, o pavilhão de eventos da cidade abriu para receber o mutirão com o objetivo de vacinar 10.000 idosos que há dias procuravam pela vacina. 200 profissionais da área da saúde foram mobilizados para atender a demanda. A vacinação ela vai promover a imunização de um coletivo.
Quando você faz a administração da vacina em um determinado público, você está fazendo com que essas pessoas consigam desenvolver imunidade e dessa maneira não adoecerem. Na região dos Lagos, Rio das Ostras também retomou a vacinação após receber novas doses. Já a Barra Mansa, no sul do estado, anunciou que a vacinação drive-thru será mantida até sexta-feira, já que a cidade já imunizou mais de 90% de seus idosos. Quem ainda não foi imunizado deverá buscar uma unidade de saúde. A vacinação contra a gripe vai até o dia 22 de maio. E aqui no Rio, o ministro da Defesa acompanhou hoje os trabalhos das equipes de defesa biológica, nuclear, química e radiológica para evitar a contaminação do coronavírus. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, visitou o Centro de Coordenação do Comando Conjunto Leste. O ministro foi informado sobre o planejamento das medidas tomadas para conter o avanço do coronavírus. O Comando Conjunto reúne as 3 Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Todas as ações distribuídas entre os militares são tomadas nesta sala, no Palácio Duque de Caxias, no centro do Rio de Janeiro. As medidas acontecem no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Entre elas está a desinfecção de transportes públicos e de locais que recebem grande quantidade de pessoas diariamente. Fernando Azevedo e Silva acompanhou os trabalhos das equipes de defesa biológica, nuclear, química e radiológica. Os militares, todos vestidos com roupa especial para evitar contaminação, desinfectaram os vagões dos trens na Central do Brasil com uma substância à base de cloro e detergentes, além de álcool 70 nos pontos mais sensíveis. Para vocês terem uma ideia, as Forças Armadas, no dia de ontem, nós empregamos cerca de 29 mil militares em ajuda ao combate a esse inimigo feroz que é o coronavírus. E fico, como ministro da Defesa, satisfeito nesse apoio, nesse combate em que as Forças Armadas dão em relação ao apoio à população brasileira nesse momento tão difícil que a gente passa. E morreu nesta quinta-feira, aos 84 anos, o escritor Luiz Alfredo Garcia Rosa, um dos mais prestigiados autores policiais do país. A repórter Natasha Franco está ao vivo novamente e tem as informações. Oi, Natasha. Yasmin Garcia Rosa teve a morte confirmada pela editora Companhia das Letras, que era quem publicava seus livros. A causa da morte dele não foi divulgada. Como você disse, Garcia Rosa tinha 84 anos e já tinha sido internado no início desse mês num hospital particular aqui do estado do Rio de Janeiro. Apesar disso, como você disse, Garcia Rosa era muito conceituado, um dos mais importantes escritores brasileiros de romance policial, e seu detetive Espinosa, personagem icônico, com certeza fez parte de gerações de leitores, do imaginário dessas pessoas. Garcia Rosa nasceu no Rio de Janeiro, morou por muito tempo no Espírito Santo e agora se despede de todos os seus leitores. O sepultamento dele vai ser restrito aos familiares, Yasmin, por conta da pandemia do coronavírus. Obrigada, Natasha. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo com a Desirê Brant, da Somar Meteorologia. Olá, Yasmin, muito boa noite também a todos que nos acompanham. Tem uma frente fria na altura do Rio de Janeiro, mas aos pouquinhos esse sistema deve ir embora. Amanhã, a sexta, ainda vai ser um dia cheio de nebulosidade, com um pouquinho de chuva no Rio, mas tudo indica que no fim de semana o tempo já fica mais firme e devagarinho a temperatura volta a subir. Agora vamos às temperaturas. No Rio de Janeiro tem muita nebulosidade, tem chuva também e amanhã, a sexta-feira, será um dia de chuva isolada, intercalada por períodos de melhoria. A sexta vai começar com 18 graus no Rio e a máxima prevista é de 26 graus. No fim de semana, a frente fria se afasta, o tempo fica mais firme, mas ainda com temperaturas mais amenas para o Rio de Janeiro. O sábado vai começar com 16 graus e a máxima prevista é de 26. Domingo, com mínima de 15 e máxima de 27 graus. E pelo menos até meados da semana que vem, a temperatura ainda não sobe muito no Rio. E depois do intervalo, Secretaria de Estado de Educação dribla obstáculos para oferecer para os alunos conteúdos em aulas online.
A sala de aula é diferente, o conteúdo é mais dinâmico e com o empenho de professores e alunos, ninguém fica para trás no aprendizado. Com as aulas online, a Secretaria Estadual de Educação tem que driblar os obstáculos impostos pela pandemia. A pandemia mudou a nossa relação com tudo. E hoje é assim, online, que a gente conversa com os amigos, vê shows e até estuda. E com a nossa reportagem não podia ser diferente. Vai ser assim online que eu vou conversar com alunos e um professor sobre educação à distância. Oi, gente, tudo bem? De um lado, a Cassiane e o Otávio, alunos do ensino médio em colégios públicos do estado. E no canto da tela, o professor Marcel, docente da rede pública também, que vem criando estratégias para manter todos os alunos focados nas aulas, mesmo assim à distância. Eu montei aqui mais ou menos um estúdio, coloquei a minha webcam ali em cima, o computador para o lado de cá, e eu tenho tentado montar as aulas de uma maneira bem dinâmica. E tem que ter estratégia mesmo. Confessem aí, o que não faltam são distrações, não é mesmo? A televisão ligada, né, distrai muito a nossa atenção e também, verdadeiramente, as mensagens, né, que às vezes aparecem assim, mas a gente tenta só descartar e continuar na aula. Na rede pública estadual, a plataforma funciona assim. As aulas são ao vivo, mas se o aluno não conseguir ver naquela hora, ele pode acessar todo o conteúdo que fica salvo. Um total de 600 mil chips com acesso à internet foram enviados para alunos e professores. A Band também entrou nessa e, a partir da semana que vem, exibe na TV videoaulas que serão transmitidas para o estado, 2 horas todos os dias. Mas e depois disso tudo, quando as aulas voltarem ao normal, o que acontece? A gente fez essa pergunta para o secretário estadual de Educação, numa entrevista online também. Fazer uma avaliação em toda a rede, todos os nossos alunos, para poder identificar aqueles alunos que, porventura, por algum motivo, não conseguiram acompanhar. Nas escolas que tiverem capacidade de sala de aula disponível, a gente monta presencialmente essa aula de reforço. Se for necessário estender o calendário, estender para o próximo ano, também faremos essa formação. O Jornal do Rio fica por aqui e a gente volta a se encontrar amanhã às 6:50 da noite. Você fica agora com as principais notícias do país e do mundo no Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã. Thank you.